Já foi feita a oração, nós vamos começar. Vamos localizar a terceira lição da nossa revista, que tem por tema a encarnação do Verbo. Basicamente, meus irmãos, a, a lição que nós iremos estudar, ela vai defender que o Senhor Jesus Cristo, ele foi e é um homem completamente. O que a presente lição quer é combater uma heresia muito antiga e que continua até os nossos dias, que nega a natureza humana de Jesus. A nossa lição, ela quer combater, e nós veremos aqui alguns argumentos, ela quer combater essa heresia que vai comprometer o cerne da fé cristã. Nós vamos ver que Jesus Cristo ser homem, isso não é uma questão de opinião, não é uma questão de depende do ponto de vista, não. A nossa salvação, ela depende da humanidade de Jesus. Nós precisamos que o nosso Salvador não seja só divino. Nós precisamos que o nosso Salvador ele seja humano também. E eu demonstrarei isso ao longo desta aula aos irmãos. A nossa salvação, ela depende da humanidade de Jesus. Então, toda heresia que nega a humanidade de Jesus, na verdade, está negando o valor e a realidade da própria salvação. Não há uma salvação real e completa se Jesus não for humano. Da mesma forma que a divindade de Jesus compromete a salvação, se ele não for divino, logo nós não temos certeza da nossa salvação, assim também é a humanidade. Tanto a humanidade quanto a divindade, a salvação depende dessas duas naturezas. A salvação só é real, a salvação só de fato aconteceu, ela só é efetiva, ela só pode nos resgatar se o nosso Salvador, se o nosso substituto, ele for divino e humano. A nossa lição, ela vai concentrar atenção na natureza humana de Jesus Cristo. Nós vamos estar nos concentrando no aspecto de que Jesus, ele foi humano, a Bíblia mostra Jesus Cristo humano e a Bíblia associa a salvação da humanidade à natureza humana de Jesus. Tá? Então, ao decorrer desta lição, nós iremos estar trabalhando essa questão, mas de forma geral, o que eu posso dizer desde já é que a humanidade de Jesus, se ela não for real, se Jesus não foi um humano verdadeiro, se Jesus não tinha uma natureza humana, se Jesus não tinha um corpo físico, se Jesus não tinha uma personalidade humana, se Jesus não sentia as emoções humanas, as limitações humanas, fome, sede, cansaço, se nada disso for real, a própria salvação está comprometida. A salvação da igreja depende da humanidade de Jesus. Basicamente é isso que esta lição pretende defender, é isso que os cristãos sempre acreditaram, é isso que os credos cristãos sempre ensinaram. O que é um credo cristão? São documentos que a igreja antiga escreveu para defender as suas doutrinas. E os credos antigos da igreja sempre defenderam isso, a humanidade verdadeira de Jesus. Os credos sempre defenderam isso. Não é uma doutrina nova, não é um pensamento de um teólogo, não. A igreja sempre pensou assim, a igreja sempre defendeu assim, e é uma doutrina claramente bíblica. A Bíblia, de forma muito vasta, ensina
a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Feito essa introdução, nós vamos para o primeiro ponto. Vamos estar observando o primeiro ponto da nossa lição, que tem por tema heresias que negam a corporeidade de Cristo. Esse é o tema do nosso primeiro ponto. Eu peço que algum dos irmãos que tenham lição, leiam, por gentileza, o primeiro subponto. Algum dos irmãos que tenham lição, por favor, leiam o primeiro ponto. Posso fazer a leitura, Rei? Pode sim, fica à vontade. O que é docetismo? O termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Muito bem. A heresia, aqui trabalhada no ponto 1, e os irmãos vão observar que todas as lições vão focar em uma heresia. A heresia aqui ela é chamada de docetismo. Talvez para os irmãos, talvez seja novo isso, mas qualquer estudante de curso básico de teologia estuda essas questões, estuda essas heresias. E o docetismo é uma das heresias cristológicas mais conhecidas por parte dos estudiosos da teologia e dos que se dedicam no estudo da história da igreja. Basicamente, o docetismo é uma filosofia, é um pensamento que dizia que Jesus Cristo, ele apenas aparentava ser humano. O que eles diziam era que aquele corpo que as pessoas olharam em Jesus, aquele corpo humano que Jesus Cristo tinha, que ele manifestou durante o seu ministério, na verdade não era um corpo real. Os docetas, é assim que os cristãos se referem a esse grupo, os docetas, eles diziam que, na verdade, Jesus ele apenas tentou aparentar ter um corpo humano, ele apenas tentou nos levar a achar que ele tinha, mas, na verdade, aquele corpo que Jesus tinha era apenas uma ilusão, era apenas um, um tipo de como se Jesus estivesse causando uma ilusão, seria uma ilusão. Isso essa heresia falava. Aquele corpo apenas aparentava, como se fosse uma ação de Jesus fazendo as pessoas acharem. Ele fazia as pessoas olharem, mas na verdade aquele corpo não era humano de verdade. Isso é o que o docetismo dizia. Por isso que o termo dóquel tem essa ideia de ter aparência. Então, eles são chamados de docetas ou docetismo, porque eles enfatizavam isso, o fato de que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro, mas apenas aparentava. Talvez vocês que estão me ouvindo podem assim pensar, mas qual era a dificuldade que eles tinham em aceitar que Jesus tinha um corpo humano? Por que que esse grupo negava a realidade do corpo de Jesus? Por que que eles tinham problema de Jesus ter carne e osso? Qual era o problema disso? E a questão é que os docetas, eles acreditavam que a carne, que o nosso corpo físico era pecaminoso. Eles achavam que
o pecado estava no corpo físico. Então, para eles, crer que Jesus Cristo tinha um corpo físico era o mesmo que achar que Jesus tinha pecado, na mente deles. Então, esse grupo, eles achavam que a matéria física, ela era fruto do pecado, ela foi criada pelo pecado. Então, como eles acreditavam assim, eles tendiam a acreditar que Jesus Cristo não tinha um corpo real. Então, eles escapavam desse ensino, porque quando você lê no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus teve sede, que Jesus comeu com os apóstolos. Eles olhavam aquilo e, para não aceitar que a Bíblia estava dizendo que Jesus tinha um corpo físico, porque eles achavam que o pecado estava no corpo, o que eles diziam? Não, Jesus estava apenas fingindo. É isso que eles respondiam. Os docetas respondiam isso. Jesus, na verdade, não estava realmente comendo, ele estava só fingindo que estava se alimentando. Aquilo ali era apenas uma ilusão que Jesus estava criando. Mas, claro, meus irmãos, professores que estão me ouvindo nesta noite, é impossível nós negarmos esse fato bíblico de que Jesus tinha um corpo humano, real e literal. É impossível negar isso. Há tantos textos bíblicos que mostram Jesus agindo assim como qualquer homem, tendo as mesmas necessidades fisiológicas, biológicas que todo homem tem, que a única forma é tentar explicar isso e é o que eles faziam, eles explicavam essas aparições humanas de Jesus, dizendo que aquilo era apenas uma ilusão da parte do Senhor Jesus. Então, quando você estiver ensinando em sua classe, mostre para os seus alunos que os docetas, o problema deles estava com o corpo físico. Como eles achavam que o corpo físico era pecaminoso, como eles achavam que o pecado estava no corpo, eles tinham esse problema em crer que Jesus Cristo era um humano real. Inclusive, há muitos irmãos na igreja que também acreditam assim. Há muitos irmãos na igreja que acham que o pecado está no corpo físico, que é o corpo físico que contém o pecado. E por que que alguns irmãos acham isso? Porque a Bíblia, ela chama a natureza pecaminosa de carne. Como a Bíblia chama de carne, muitos irmãos acham que a Bíblia está falando do corpo. Mas, na verdade, carne, essa expressão usada principalmente nos escritos de Paulo, quando Paulo se refere ao pecado com essa expressão carne, o que Paulo está se referindo é o desejo pecaminoso que está no coração. O pecado, ele criou uma natureza, ele criou uma inclinação que opera dentro do coração do homem, que é chamado de carne. E o coração, ele usa o corpo para pecar. Mas o corpo sozinho, ele não peca. O corpo sozinho não peca. O corpo é um instrumento para o pecado. Do mesmo jeito que se você for salvo, você vai usar o seu corpo para servir a Deus e não mais para o pecado, aqueles que ainda estão mortos nos delitos e pecado, ainda estão perdidos, eles usam o seu corpo para o pecado. Mas observem, o corpo ele é só um instrumento. O corpo é como se fosse só uma forma para o pecado se expressar. Mas o local que o pecado está é no coração. Jesus Cristo, ele escrevendo, Jesus Cristo falando sobre a realidade do pecado, Jesus disse que é do coração que procedem. É do coração que procedem. Eu vou mencionar os irmãos, caso os irmãos queiram fazer essa explicação. O Senhor Jesus disse em Mateus 15 e versículo 19 que é do coração que procedem
os maus desígnios. É do coração que procedem os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É bem verdade que o corpo ele é usado para o pecado. É bem verdade isso. Só que não é porque o corpo ele tem a vida sozinho. Não é que o corpo ele tenha vontade de pecar. Não, o corpo é um instrumento que o coração que está infectado pelo pecado usa. Nós usamos o corpo para o pecado, mas não quer dizer que o pecado esteja no corpo. Era isso que os docetas acreditavam, que quem tinha corpo físico estava em pecado. Por exemplo, eles achavam que Jesus estava em pecado. Se Jesus tivesse um corpo físico para os docetas, Jesus estava em pecado, porque eles achavam isso, que o pecado estava dentro do corpo por causa da expressão carne. Mas não, é por isso que quando a salvação ela transforma o nosso coração, nós já começamos a usar o nosso corpo para a justiça. Nós começamos a usar o nosso corpo para servir a Deus. Nós começamos a usar a nossa fala, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas pernas, as nossas mãos para a obra de Deus. Perceba que quando muda o coração, o corpo também começa a ser mudado, ele começa a ser usado para a justiça e para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu não vou gastar muito tempo nesse primeiro ponto, porque basicamente o que nós devemos ensinar para a igreja, e nessas pré-aulas eu tenho tentado orientar os irmãos sobre quais pontos os irmãos devem gastar mais tempo, para não acontecer de dar 10 horas, dar o horário, e os irmãos não terem aí nem saído do primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, ele não deve ter muito a nossa atenção, gastarmos muito tempo nele, porque basicamente o objetivo dele é ensinar para a igreja, ensinar para os nossos alunos o que essa heresia dizia. Basicamente é isso. Você vai dizer para o seu aluno que existia um grupo muito antigo, os docetas, eles eram desde a época dos apóstolos. Eu mostrarei já para os irmãos que há textos bíblicos em que o apóstolo João está combatendo os docetas, ou seja, desde o seu tempo já existia esse grupo. O que nós precisamos dizer para os nossos alunos é que havia um grupo, desde a época dos apóstolos, que não acreditavam que Jesus tinha um corpo físico, porque eles achavam que Jesus, ou porque eles achavam que quem tinha corpo físico estava em pecado. Toda pessoa que tinha um corpo físico estava em pecado, era isso que eles acreditavam. E, como eles achavam assim, eles tendiam a dizer que o corpo de Jesus não era verdadeiro. Eles tendiam a dizer que o corpo de Jesus era fantasioso, era assim, ilusório. Essa é a ideia. Era dizer que aquele corpo não era um corpo real, mas apenas aparentava ser um corpo, mas não era um corpo físico. É como se Jesus fosse um fantasma. Basicamente, esse era o pensamento dos docetas. Eu vou deixar o professor Júlio César falar. Fique à vontade, meu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. E Railton, os docetas provavelmente eles estão. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, como eu falava, os docetas provavelmente eles herdaram esse pensamento dualístico de que o corpo era bom e a alma ou espírito eram maus, da questão do pensamento de Platão, né? Sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Como os docetas eram ligados à filosofia, esse pensamento de que existe um mundo bom, que é o mundo espiritual, e existe um mundo mal, que é o mundo aqui físico,
ele passou, né? Passou para outras correntes tanto filosóficas quanto religiosas. Então, parece que os docetas eles estão exatamente com esse pensamento dualístico de Platão, né? Que existe dois mundos e aquilo que é ligado ao mundo físico é mal e aquilo que é ligado ao mundo espiritual é bom, que é um perigo que até muitos cristãos ainda cometem ainda hoje de fazer essa divisão, né? Ou de tentar fazer essa divisão, esse dualismo. Como bem observou o nosso irmão Júlio César, os docetas eles foram influenciados pela filosofia da época. Inclusive, irmão Júlio César, os docetas, a maioria deles são gnósticos. Eles acreditavam, de fato, que existia essa separação, que a matéria sempre era má e o espírito sempre era bom. Mas isso, meus irmãos, nós não devemos acreditar, porque, assim, apesar de que o corpo ele foi afetado com o pecado, mas o projeto de Deus é restaurar tanto a alma quanto o corpo. Então, não há essa ideia de que a matéria ela não tem valor. Isso que os docetas achavam, que o corpo físico ele não servia para nada, que ele não tinha nenhum valor espiritual. Mas o ensino que nós aprendemos com a doutrina da ressurreição e do arrebatamento é que o Senhor Jesus ele não só vai salvar a nossa alma com o nosso espírito, mas por meio da glorificação ele vai remover as influências do pecado, porque o projeto do Senhor é que nós experimentemos a salvação tanto em nossa alma quanto em nosso corpo. Ou seja, não há essa ideia de que o corpo é algo aí contaminado e irreversível. Não existe isso. O corpo, ele foi influenciado pelo pecado, mas ele será restaurado para que nós experimentemos fisicamente a salvação, tá bom? Nós temos aqui algumas mãos levantadas. Eu vou deixar vocês falarem, agora eu não sei a ordem certa, mas eu vou tentar aqui. Ailton, Sim, tem fique. uma pergunta no chat também. Eu saí e perdi a pergunta, eu não consigo ver. Lê ela para mim. Eu não consigo ver a pergunta, eu acabei saindo sem querer e quando eu voltei não apareceu mais. Os demais irmãos fiquem com a mão levantada, por favor. Vocês vão falar. A pergunta é qual a palavra original no grego para coração? Sim. Não, a palavra grega é cardia. É cardia, que é a palavra para o órgão coração. Mas o sentido lá não é coração, órgão, não é mas aquilo que é interior, no caso, a nossa alma, a nossa mente, essa é a ideia de coração. A palavra grega é a mesma que se usa para o órgão, coração, mas o sentido aí é daquilo que é interno, daquilo que compreende o ser interior do homem, o que nós entendemos por alma. A palavra lá, coração, tem o sentido de alma. É da nossa alma, porque está infectada pelo pecado, que procedem os desejos pecaminosos, tá bom? Eu vou tentar aqui equilibrar para a gente não entrar muito nessa questão de coração, porque senão a gente vai perder o cerne da questão da lição. Os irmãos levantaram as mãos? Fiquem à vontade, fale um de cada vez. Boa noite, a paz do Senhor. Boa Que é noite, Joinilson. fique à vontade, meu amigo. Muito bem. Nós vemos a importância dessa doutrina da encarnação do Verbo. É tão importante e tão valorizada porque Cristo ele poderia ter deixado, ao ser glorificado, esse corpo, mas hoje ele é e sempre será o Deus homem, o Verbo que encarnou e humanizou-se, e ao subir ao céu ele não deixou de ter esse corpo. Pelo contrário, o glorificou, e o que nós temos é a promessa de que assim como ele é, nós também seremos. Então isso mostra o valor da doutrina e a importância de conscientizar a igreja, porque tem pessoas realmente que ainda hoje pensam que não, o corpo não presta, acabou, morreu e é o espírito que
prevalece. Era essa intervenção. Muito bem observado. De fato, meus irmãos, a natureza humana que Jesus Cristo assumiu na sua encarnação, ela não foi uma natureza humana temporária, não é uma natureza humana ali transitória. Jesus se tornou um homem eterno. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, subiu aos céus com o corpo glorificado, e o que nós vemos? O apóstolo João, muitos anos depois, na revelação da ilha de Patmos, ali já no final do primeiro século, o que João diz? João diz que ele viu Jesus, e ele chama Jesus de filho do homem. Ele diz que ele viu aquele que é o filho do homem. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz a Timóteo que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, a humanidade de Jesus, ela foi glorificada, foi removida as limitações, mas o Senhor Jesus, ele assumiu uma forma humana eterna. O Senhor Jesus é um homem eterno. Ele é divino e humano eternamente para todo sempre. Esse é o ensino bíblico. A gente não vai ter como entrar nessa questão, eu estou com muita vontade, mas eu preciso entrar no assunto da lição, que é mostrar as evidências da humanidade de Jesus e mostrar por que ele tinha que ser homem, mas, de fato, esse é um ponto fundamental na nossa fé. Jesus Cristo é um homem eterno. O outro irmão que levantou a mão, eu acho que é William, eu não consigo ver o nome todo daqui. Fique à vontade, se for... O irmão que está com a mão levantada, fique à vontade. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmão William, o senhor. Irmão Genilson, pastor Genilson até já reafirmou. Parece que há um interesse muito grande das Escrituras em enfatizar a natureza humana de Cristo, o estado humano de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, nós vemos Paulo dizendo: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então parece que há um interesse muito grande das Escrituras em dizer que Cristo era homem. E aí nós vemos eu queria até perguntar para o senhor e para os senhores como conciliar, por exemplo, o pensamento dos docetas, que eles já eram mais levados por essa filosofia platônica, de que o corpo como prisão da alma. Já o filósofo Jean-Jacques Rousseau, na verdade, Jean-Paul Sartre, ele diz que o homem é bom. Justamente o extremo do que Platão ensinava, Jean-Paul Sartre já dizia que o homem é bom e que ele é contaminado, corrompido pelo meio, que a cada espaço há ferros. Então, como conciliar essa questão da natureza humana? O corpo é bom e é corrompido, ou ele é naturalmente mau e aprisiona a alma? Qual dessas duas filosofias são mais nocivas diante da temática de encarnação de Cristo? Porque Cristo assumiu um corpo humano e ainda está em um corpo humano glorificado. Muito bem, irmão William. Assim, na verdade, os dois pensamentos estão errados. A diferença é que eles estão tomando ângulos diferentes. O ensino bíblico é que o homem foi feito com uma natureza perfeita. Adão e Eva possuíam uma natureza sem pecado, um corpo sem pecado, um corpo sem influências pecaminosas, mas desde que o homem caiu, toda a raça que veio depois de Adão já veio com a sua natureza humana corrompida pelo pecado. Mas não é porque o corpo humano está corrompido, influenciado pelo pecado, que não é como os docetas pensavam. Eles achavam que o corpo humano já foi feito assim. O corpo humano já foi corrompido, já desde a sua origem, esse corpo é corrompido. Não. O projeto do Senhor é que nós o sirvamos tanto pelo nosso estado imaterial, pela nossa alma e pelo nosso espírito, quanto pelo nosso corpo. Mas como
o pecado influenciou o corpo e a queda trouxe prejuízos gigantes, o Senhor está, através da salvação, planejando a restauração do corpo. Então, por meio da salvação, o corpo ele será restaurado, o corpo ele será purificado e nós voltaremos ao estado original de ter um corpo transformado e adequado para servirmos ao nosso Deus. Então, assim, eu quero, para nós prosseguirmos um pouco mais, para nós chegarmos aqui aos pontos mais essenciais da lição, e os demais irmãos podem ficar à vontade para irem contribuindo. Meus irmãos, ainda só para fechar o primeiro ponto, e agora eu serei muito breve, o terceiro subponto, ele diz assim: o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Aí o comentarista Ezequiel Soares, ele vai citar aqui 3 docetas. Eu irei ler. Eu estou no terceiro subponto do primeiro ponto. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto, que é o primeiro que ele cita aqui, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Segundo, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Terceiro, Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judeia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Basicamente, meus irmãos, para poder fechar esse primeiro ponto, o comentarista ele vai citar 3 hereges que negavam a corporeidade do Senhor Jesus, negavam que Jesus possuía um corpo humano real. Ele cita primeiro Cerinto, que esse herege, ele é da época do apóstolo João. Cerinto, ele ensinou as suas heresias no mesmo período que o apóstolo João estava pregando o evangelho, ou seja, ele é contemporâneo de João. E o que Cerinto dizia é que Jesus Cristo ele não nasceu de uma forma humana. Ele não acreditava que Maria tivesse dado à luz literalmente a Jesus Cristo. Ele não acreditava nisso. Para ele, o nascimento de Jesus foi aí de uma forma espiritual e não física. Basicamente, ele acreditava assim, ele negava o nascimento do Senhor Jesus de forma literal. Saturnino, que é o outro herege citado no terceiro subponto, ele já dizia que Jesus não tinha corpo. Ele já dizia que Jesus não tinha uma forma humana. Ele seguia aquela ideia que Jesus apenas aparentava ter um corpo humano. Se alguém perguntasse para ele, mas Saturnino, se Jesus não teve corpo, como você está dizendo, e o versículo que diz que Jesus Cristo andava? Aí ele respondia, não, apenas aparentava andar. Ele apenas aparentava ter um corpo físico, mas ele não tinha um corpo literalmente físico. Isso era a heresia que Saturnino ensinava. E, por último, Marcião, que é o terceiro herege citado, ensinava que Jesus Cristo não era humano. Por que esse pessoal tinha tanta dificuldade em aceitar a humanidade de Jesus? Como eu já expliquei anteriormente. O problema é porque, para eles, ser humano, ter um corpo físico, para eles, é o mesmo que estar em pecado. Eles não conseguem entender que, no projeto de Deus, o corpo humano foi feito para não ter pecado. Eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender que Adão foi feito com um corpo sem pecado e que Jesus Cristo, ele era o segundo Adão e, portanto, tinha um corpo humano sem pecado. Eles não entendiam isso.
para esses hereges, todo corpo era pecaminoso. Para eles, se tivesse um corpo humano, já estava em pecado. Eles tinham essa ideia de que o pecado estava no corpo. Eles não conseguiam entender que o corpo passou a ser influenciado pelo pecado depois da queda. Mas Jesus tinha um corpo à semelhança de Adão, ou seja, um corpo sem a influência da natureza pecaminosa. Eles não entendiam dessa forma e, por isso, todos esses três hereges negavam a humanidade de Jesus, negavam que Jesus possuía um corpo humano, real e físico, tá bom? Eu não irei mais voltar nesse ponto, eu acredito já está bem esclarecido. Vamos aí para o ponto 2, vamos tentar alcançar os 3 pontos da lição. Lembrando, mais uma vez, quando você for ensinar, não gaste muito tempo no primeiro ponto. Se você explicou o que os docetas ensinavam, por que eles ensinavam assim, e por que isso é errado, se você explicou isso, isso basta. Deixe o primeiro ponto e avance para os outros pontos, que são os pontos mais centrais da lição. O ponto 2, que tem por assunto a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o primeiro subponto, estamos no segundo ponto da lição, vai nos dizer assim: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. O primeiro ponto, Ezequiel Soares, ele vai observar que existe uma grande diferença nos evangelhos sinóticos. Quais são? Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai observar que esses 3 primeiros evangelhos, eles gastaram mais tempo provando a humanidade de Jesus. Eles gastaram mais tempo mostrando como Jesus vivia entre os homens e acabaram ressaltando mais a humanidade de Jesus. Porém, João, ele já vai dar menos ênfase à humanidade de Jesus e vai enfatizar mais a divindade. Apesar disso, apesar que João enfatiza menos a humanidade de Jesus do que os evangelhos sinóticos, mas nós vamos encontrar em João fortes evidências de que Jesus era humano. Apesar de que João não enfatizou tanto a humanidade, mas nas poucas vezes que João fez isso, já são suficientes para nos mostrar que Jesus era humano de verdade, tá bom? Continuando a leitura, os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. O que João diz no seu evangelho, no capítulo 1 e no versículo 1? Ele diz da seguinte forma: no princípio era o verbo. João diz isso. No princípio era o verbo. O que João está querendo nos dizer é que Jesus Cristo, ele não foi criado pelo Pai. Quando João diz que Jesus era desde o princípio, o que ele quer dizer? Jesus existia antes mesmo da criação. Algumas pessoas acham que Jesus, na sua encarnação, naquele momento ele estava sendo criado pelo Pai. Mas não. O que foi gerado na encarnação foi a natureza humana de Jesus. Mas, como Deus que Jesus é, como
alguém que tem uma natureza divina, Jesus Cristo sempre existiu. Jesus Cristo passou a existir como homem. Ele passou a existir nos dias do primeiro século como homem, mas ele existia antes do primeiro século e ele sempre existiu eternamente porque ele é Deus. E se Jesus é Deus, ele é eterno. É um atributo da divindade que é a eternidade. Então, quando João diz que Jesus é desde o princípio, ele quer corrigir a ideia falsa que alguém pode ter que Jesus não existia antes da encarnação. E não, meus irmãos, aproveitem essa lição para corrigir esse pensamento. Talvez tenha algum aluno na sua classe que acha isso, que Jesus só começou a existir a partir da sua encarnação. E não, Jesus sempre existiu desde o princípio. A gente diz que Jesus Cristo ele é pré-existente. Jesus existe antes mesmo da criação. Existe como Deus. Ele começou a existir a partir do seu nascimento como homem. A sua natureza humana passou a existir a partir do momento que ele foi gerado em Maria. Mas antes disso, ele sempre existiu como Deus, porque ele é eterno. E é isso que João está enfatizando quando ele diz que o Verbo era desde o princípio. Ele está querendo enfatizar isso. Continuando a leitura. Isso significa que o Verbo já existia antes mesmo da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Ou seja, apesar de que Jesus, como um ser divino, ele sempre existiu eternamente, ele existia antes mesmo da criação, porém, o apóstolo João ele faz questão de dizer, mas esse Verbo que sempre existiu, ele se fez carne, ou seja, ele passou a existir como homem. Ele sempre existiu como Deus e passou a existir como homem a partir da sua encarnação, tá bom? A irmã Monique que levantou a mão, fique à vontade. Pai do Senhor Jesus, meus Pode, irmãos, Senhor. só acrescentando ao que o senhor acabou de falar, enquanto Paulo, nas suas cartas, ao usar o termo carne, referia-se não à matéria como o senhor mencionou no primeiro ponto, referia-se ao coração em relação à natureza pecaminosa, carne aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, esse sim se refere à matéria, diferentemente do termo carne, o qual Paulo utiliza em suas cartas para se referir à questão da natureza pecaminosa. Era só isso que eu queria acrescentar, meu irmão. Muito bem observado. Nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada, nós precisamos interpretar uma palavra pelo seu contexto. Tem alguns irmãos que eles erram porque eles acham que uma palavra sempre terá o mesmo sentido em qualquer livro. E como a irmã Monique observou, você precisa ver que carne, dependendo de quem está escrevendo, pode ter o sentido de corpo físico ou pode ter o sentido de natureza pecaminosa espiritual. E como a nossa irmã observou, aqui o sentido é corpo físico porque o contexto mostra isso. João vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele deixa muito claro que essa carne possibilitou Jesus habitar e conviver com os homens de forma física. Então, o contexto do capítulo 1 claramente mostra que carne tem o sentido de corpo físico, enquanto em Paulo tem outro sentido, é só ver o contexto, como a nossa irmã bem enfatizou. Então, finalizando esse primeiro subponto do ponto 2, o que o comentarista quer chamar a nossa atenção é que João,
ao mesmo tempo que ele diz que Jesus sempre existiu como Deus, ele também diz que Jesus passou a existir como homem. Ao mesmo tempo que ele diz, e o verbo era desde o princípio. No mesmo capítulo ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo é a única pessoa que sempre existiu como Deus e também como homem passou a existir. A gente pode dizer que Jesus, em sua natureza divina, é eterno, e em sua natureza humana, ele é temporal. Como homem, Jesus possui data de nascimento. Jesus nasceu em um dia histórico como homem e passou a existir, mas como Deus, ele existe eternamente, sem ter início e nem fim, tá bom? Então, é preciso enfatizar isso em nossa classe. O Lucas escreveu, eu ia ler, sumiu, peraí. Meus irmãos, me perdoe, toda vez que eu vou apertar para me ler a mensagem, sem querer, eu estou apertando aqui com o botão, é bem próximo, estou saindo. Eu iria ler o comentário do Lucas e eu não vou mais ler para me continuar aqui. Sim, então, vamos agora para o segundo subponto, que João diz assim, o comentarista enfatiza assim no segundo subponto. A reafirmação apostólica. A reafirmação apostólica. O texto diz assim, o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. Olha só como João descreve Jesus em sua carta. Observe que no capítulo 1, eu não estou mais no evangelho. Agora nós estamos na epístola escrita por João. Observem que lá no capítulo 1 e versículo 1 da epístola de João, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Percebam que quando João escreve a sua primeira carta, ele está tão determinado a provar que Jesus Cristo não tinha um corpo humano fantasioso, como os docetas falavam. Ele estava tão determinado a provar que o corpo humano de Jesus era real e físico, que João ele é até redundante. João faz questão de dizer, eu vi com os meus olhos. João faz uma redundância. João diz, olha, eu apalpei, eu contemplei. João usa expressões para que nós não tenhamos nenhuma dúvida de que Jesus era humano real. É como se ele dissesse, eu estou falando de quem eu toquei. É como se João dissesse, eu ensino que Jesus tinha um corpo físico porque eu trisquei no corpo dele. Eu apalpei o corpo de Jesus. É isso que ele está dizendo. Enquanto os docetas falavam que o corpo humano de Jesus era um corpo fantasioso, era um corpo assim que apenas parecia ser humano, mas que na verdade era um corpo como de um fantasma, João inicia sua carta dizendo, eu toquei no corpo de Jesus, eu vi o corpo de Jesus, eu tenho provas físicas de que Jesus era um humano de verdade. Então, a razão por que João está com tanta convicção, querendo provar que Jesus Cristo era um humano de verdade, era porque a igreja que João era pastor, João é pastor em Éfeso, a igreja de Éfeso estava sendo atacada pelo docetismo. O docetismo do herege Cerinto, que nós estudamos no ponto 1, esse docetismo maligno e herege estava contaminando a igreja de Éfeso, que era a igreja que João era pastor. Então, João escreve uma carta para que um dos seus objetivos fosse esse, provar, para que os irmãos não tivessem nenhuma dúvida,
de que Jesus era um humano de verdade e que qualquer pessoa que negasse a humanidade de Jesus estava crendo em uma heresia e estava perdendo a sua salvação. Nós veremos mais adiante que no ensino de João, negar a humanidade de Jesus é condenação. Quem nega a humanidade de Jesus está se tornando condenável aos olhos de Deus. É isso que João vai escrever aí na sua primeira carta. Nós veremos isso agora no nosso terceiro subponto do ponto 2. Eu peço que algum dos irmãos que estão aqui conosco leiam João 20, o Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 27, que é a experiência apostólica a que João está se referindo. Quando ele diz que ele apalpou, ele está fazendo menção a esse evento do Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 27. Eu peço que algum dos irmãos leiam. Paz do Senhor, Railton. Fique à vontade, irmã. Paz do Senhor. Beleza, João 20, 27, que nos diz assim: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Perfeito. Então percebam que esse texto, Evangelho de João 20, 27, para nós é uma prova aí contundente, uma prova claríssima de que o corpo de Jesus não era fantasioso. E agora imagine para os apóstolos. Se para nós que estamos lendo isso já é uma prova muito grande que Jesus Cristo ele era um humano real, imagine para João. Então, quando João diz que Jesus ele tocou, que Jesus ele contemplou, ele viu, ele está fazendo menção a essas experiências. Então, os apóstolos eram as pessoas mais certas para ou negar ou provar a humanidade de Jesus. Mas eles que conviveram com Jesus eram as pessoas que mais defendiam isso, defendiam o quê? Que Jesus não só parecia ser homem, mas ele era um homem literal e real, com um corpo físico. Tá bom? Então, nós vamos para o terceiro subponto, que ainda é as provas apostólicas de que Jesus Cristo era um homem real. Aqui no terceiro subponto, a razão por que eu estou lendo, meus irmãos, eu estou querendo só para nós corrermos um pouco, para chegar no terceiro ponto, que é aí a questão central da nossa lição. Por isso que eu estou lendo. O terceiro subponto diz assim: uma crença herética. 1 João, capítulo 4, do 2 ao 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho e as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. O expoente de tal crença são chamados de enganadores. Eu queria que agora vocês abrissem comigo nas suas Bíblias, lá na primeira epístola de João. Eu peço que vocês abram comigo, por favor. 1 João, capítulo 4. Por favor, abram. E vamos ver como no capítulo 4, João vai condenar essa heresia maligna que nega
a humanidade de Jesus. 1 João, capítulo 4, do verso 1 em diante. Esse texto aqui deve ser lido em classe. É importante que os alunos leiam esse texto, porque claramente o apóstolo João está dizendo que esse ensino é herético, é maligno e é condenatório. Vamos ler 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha só o que João começa dizendo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A primeira coisa que João diz aqui, no versículo 1, é que os crentes de Éfeso e a igreja do Senhor não devem crer que qualquer pessoa, só porque se diz servo de Deus, é de Deus. É isso que ele está dizendo. Está dizendo, meus irmãos, não creiam que qualquer pessoa é de Deus. Vocês precisam provar primeiro. Vocês precisam investigar para saber se uma pessoa é de Deus. E por que é necessário fazer uma investigação? João responde no versículo 1, porque tem muito falso profeta se levantando pelo mundo. E o que os falsos profetas dos dias de João ensinavam? Que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus não tinha um corpo físico. Então João está dizendo, meus irmãos, procurem provar primeiro o que as pessoas ensinam para vocês saberem se elas são de Deus. Aí o versículo 2 agora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que João está dizendo, como eu sei se alguém é verdadeiramente servo de Deus? Como eu sei disso? João diz no versículo 2, você precisa saber se essa pessoa confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se a pessoa nega que Jesus veio em carne, então essa pessoa não é de Deus. Ele é um falso profeta. Ele é um herege. É isso que João está dizendo. Se uma pessoa não acredita na humanidade de Jesus, ele não é de Deus. Mas como assim? Por que não é de Deus? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele leva o crente a acreditar nas doutrinas verdadeiras. Se alguém, ao ler a Bíblia, não consegue crer na humanidade de Jesus, é porque ele está com o espírito do erro na sua vida. Ele está cego pelo espírito do engano. Mas quem é de Deus, crê nas doutrinas de Deus. Quem é de Deus aceita as doutrinas bíblicas. Então, se alguém não aceita a doutrina da humanidade, é porque ele está enganado e influenciado pelo espírito do erro. E ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. É por isso que João diz no versículo 2, quem confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Por que é de Deus? Porque é o Espírito Santo quem está o influenciando. E para terminarmos, olha o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Qual é a conclusão de Jesus? Aqueles que não acreditam que Jesus era um humano, que Jesus tinha um corpo físico, essas pessoas, elas não são de Deus, não é Deus quem opera na vida delas, não é Deus quem está guiando elas, mas elas estão sendo enganadas pelo espírito do anticristo, o espírito maligno que está enganando o mundo para a operação do anticristo. É ele quem está enganando essas pessoas que não acreditam na humanidade de Jesus.
o que eu queria que os irmãos observassem é que a crença na humanidade de Jesus não é uma questão de opinião, não. Não, a gente não pode ser cristão e não crer na humanidade de Jesus. Você não pode se dizer servo de Jesus Cristo e não crer na humanidade. João está dizendo que a salvação depende se você crê ou não na humanidade de Jesus. Quem não crê na humanidade, João está dizendo, esse não é de Deus, esse não está salvo. Quem crê na humanidade, esse está salvo, esse é de Deus, porque ele está sendo influenciado pelo Espírito de Deus para crer nessa doutrina. Então, meus irmãos, é importante que nós ensinemos em nossa classe que o cristão pode perder a salvação dele se ele não crê na humanidade de Jesus. Nós temos que ensinar que se um cristão não crê na humanidade de Jesus, ele está sendo enganado pelo espírito do erro e ele pode sofrer consequências graves, inclusive perder a própria salvação. Meu irmão Joenilson pode falar, fique à vontade. Só corroborando, né, com essa tão importante doutrina sobre a importância de Cristo se humanizar. É que em teologia a gente tem a doutrina do pacto das obras, né, que ele precisa assumir aquilo que o primeiro Adão falhou, né? Então a importância desse pacto das obras para ele refazer esse caminho que Adão fracassou para a redenção do homem. Então ele necessita obrigatoriamente tornar-se homem, né, para que as exigências de Deus, né, sejam concretizadas nele, o perfeito homem, o homem perfeito, né, que obedeceu, né, e cumpriu as exigências para nos legar essa herança de redenção. Era essa. Muito bem observado. Da mesma forma que o primeiro Adão era um homem real, com corpo físico literal, o segundo Adão, que é Jesus, precisava também ter um corpo humano real e literal. Muito bem observado. Meus irmãos, eu sei que nós já estamos, já é 10h39, mas eu queria pedir a paciência dos irmãos, porque agora que eu cheguei no terceiro ponto, e eu serei muito objetivo nesse terceiro ponto, mas eu falarei talvez as coisas mais importantes dessa aula agora que nós chegaremos nas questões mais essenciais dessa aula, e eu preciso que os irmãos continuem comigo e anotem o que eu irei falar agora, por gentileza, anotem, para que vocês possam meditar depois e também expor nas suas aulas, tá bom? Então, o terceiro ponto é o momento em que o comentarista ele vai falar sobre como essa heresia ela opera hoje. Como é que a heresia de que Jesus não tinha um corpo humano literal e real, como é que ela influencia a igreja hoje? E o comentarista ele vai citar 3 situações. Ele vai dizer que hoje as pessoas negam o nascimento virginal de Jesus. Segundo, as pessoas negam a morte e ressurreição de Jesus. E terceiro, as pessoas negam a existência de Jesus. Vamos tentar aí trabalhar essas 3 questões de uma forma bem objetiva. Eu não irei ler para nós ganharmos tempo, mas o principal grupo que hoje nega que Jesus tenha nascido literalmente, tenha nascido de uma forma física e real, são os mórmons. Os mórmons, os irmãos podem pesquisar depois sobre esse grupo religioso, também conhecido como os santos dos últimos dias. Eles negam isso, eles dizem que Jesus não nasceu de uma forma milagrosa e literal, tá bom? A Bíblia, ela já havia, meus irmãos, anunciado que Jesus Cristo nasceria de uma forma literal e real
desde o Antigo Testamento. Se os irmãos, por exemplo, observarem Isaías 7,14 com atenção, é justamente isso que já havia sido dito desde o Antigo Testamento. Observem, Isaías 7,14 vai dizer, eu irei ler aqui o texto, Isaías capítulo 7 e versículo de número 14. Deixa eu só abrir aqui, eu estou usando a Bíblia digital. Se algum irmão já tiver encontrado, pode ler. Aqui está lento aqui para mim. Isaías, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel. Uma virgem conceberá e dará à luz. Percebam isso. Então, desde o Antigo Testamento, já estava sendo dito que Jesus nasceria através do parto. Uma virgem iria dar à luz a Jesus. Observem, o milagre do nascimento de Jesus é que ele não precisou de um pai. O milagre é esse, Jesus não precisou de um pai. E a mãe que gerou a Jesus, ela nunca havia se relacionado com ninguém. Esse é o milagre. Mas isso não quer dizer que Maria não tenha dado à luz da forma natural. Não quer dizer que ela não tenha dado à luz de uma forma literal. Ela deu à luz como as mulheres fazem, da mesma forma humana e biológica. O milagre do nascimento de Jesus está na sua concepção. Jesus não veio de um pai humano, Jesus não recebeu uma natureza humana pecaminosa. É nisto que consta o milagre do nascimento de Jesus. Mas não quer dizer que Maria não tenha dado à luz. Ela deu à luz de uma forma literal. Isso nós observamos em Isaías 7,14. Eu anotei aqui, e é por isso que eu quero que vocês anotem, eu anotei aqui no meu texto, quais são os problemas que nós teremos se nós negarmos que Jesus nasceu de uma forma humana real. Quais são os problemas de negar o nascimento de Jesus? O primeiro problema, e eu quero que vocês anotem, o primeiro problema é que se Jesus não nasceu de uma forma humana, logo ele não era humano. Se Jesus não nasceu de uma forma humana, se Jesus tivesse nascido, por exemplo, se Jesus simplesmente tivesse surgido, se ele tivesse simplesmente descido do céu, se ele não tivesse sido gerado por sua mãe Maria, a humanidade de Jesus estaria comprometida. O que faz Jesus ser um humano literal é o fato dele ter sido gerado de forma humana. Jesus foi gerado, passando os meses da gestação, sendo formado. O corpo e a natureza humana de Jesus foram formados de forma literal no ventre, no útero de Maria, justamente para que a sua humanidade fosse real. Então, o primeiro problema é esse. Se Jesus não nasceu de uma forma real, ele não era um humano real. Segundo problema, se Jesus não nasceu de uma forma real, ele não pode experimentar as nossas lutas. Observem que uma das coisas que Jesus veio fazer na sua encarnação foi enfrentar as lutas que a humanidade enfrenta. A carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é um sumo sacerdote que entende as nossas lutas porque ele experimentou. Jesus experimentou as nossas lutas, sentiu as nossas fraquezas, sentiu as nossas limitações. Por que ele conseguiu sentir isso? Porque ele era um humano real, porque ele foi gerado e nasceu de uma forma humana. Só um humano pode experimentar as limitações de um outro humano. Terceiro problema, se Jesus não era um humano real, o seu sacrifício não foi tão difícil.
Se Jesus não era um humano assim como nós somos, então Jesus não teve tantas dores. Então Jesus não passou fome, então Jesus não passou sede, então a crucificação não causou dor nenhuma em Jesus. Mas é claro que não, meus irmãos. A Bíblia testifica diversas vezes que Jesus sofreu, que Jesus ficou angustiado, que Jesus sentiu sede, que Jesus sentiu fome. E por que ela diz isso? Porque ele era um humano real. Se ele não fosse um humano real, ele não iria sentir nada dessas coisas. O seu sacrifício não seria verdadeiro como ele foi. A próxima coisa, se Jesus não era um humano real, ele não experimentou a ira de Deus na cruz. Porque se Jesus estava na cruz apenas como Deus, Deus não sofre, Deus não sente dor. Se Jesus estava na cruz só como um ser divino, então ele não sentiu a ira de Deus. Mas quando nós lemos o relato da cruz, o que Jesus diz? Pai, por que me desamparaste? Jesus lá no Getsemane disse o quê? Passa de mim este cálice. A cruz só era um cálice, algo doloroso, algo terrível para Jesus, porque ele era um humano real. Se Jesus não fosse um humano real, a crucificação não causaria nada nele. Mas a crucificação teve todo esse impacto sobre Jesus porque ele era um humano real. Próxima coisa, se Jesus não fosse um humano real, se ele não fosse, nós não iríamos ter certeza que Jesus foi assim enviado como nosso Messias. Nós só sabemos que Jesus é o nosso substituto porque ele é humano. Se Jesus fosse só divino, nós iríamos olhar para ele e que nós iríamos dizer: eu não creio que Deus está me substituindo. Eu não creio que Deus está assumindo o meu lugar. Mas como Jesus ele era humano, literalmente, então nós podemos ter toda a certeza de que o nosso substituto ele era real. Nós temos certeza que um homem morreu na cruz, que um homem pagou os nossos pecados, que um homem assumiu o nosso lugar, porque Jesus literalmente e fisicamente tinha essa forma. A forma humana de Jesus não era uma fantasia, não era uma impressão, não era uma ilusão, mas Jesus era um homem real e literal. E assim, meus irmãos, depende toda a nossa fé sobre Jesus. Nós só cremos que Jesus sofreu porque ele era humano. Nós só cremos que Jesus ele pôde pagar o preço do nosso pecado porque ele era humano. Só um homem poderia morrer por outro homem. Inclusive, o irmão Valteir citou agora nos comentários que Lucas disse que ele suou gota de sangue. Deus não soa gota de sangue. Se ele suou gota de sangue, é porque, além de divino, ele também era um humano literal e real. E, pulando aí para o segundo subponto, alguns hereges negam que Jesus morreu e ressuscitou. Negam isso. E eu também anotei aqui quais são os problemas de negar a morte e ressurreição de Jesus. Qual é o problema de achar que Jesus não morreu na cruz e de achar que Jesus nunca ressuscitou? Quais são os problemas disso? Inclusive, eu quero aqui orientá-los que vocês leiam 1 Coríntios capítulo 15, porque esse capítulo é Paulo mostrando a importância da ressurreição de Jesus. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai mostrar diversos argumentos, diversas razões porque Jesus precisa ressuscitar. Tá bom? Eu quero aqui citar poucas coisas, nós já estamos indo para o final desta aula. Primeira coisa, se Jesus não morreu
e não ressuscitou, o primeiro problema é esse: a Bíblia estaria mentindo. Todos os textos que dizem que Jesus morreu, todos os textos que dizem que Jesus ressuscitou, seriam mentirosos. Então, essa heresia de que Jesus nunca ressuscitou coloca em xeque a Bíblia. A seriedade e a veracidade da Bíblia dependem da ressurreição de Jesus. Se Jesus nunca ressuscitou, então a Bíblia estaria mentindo. Segundo problema, se Jesus nunca morreu e nunca ressuscitou, nós não seremos perdoados dos nossos pecados. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 4 e versículo 25, Paulo vai dizer que a nossa justificação, que o perdão dos nossos pecados depende da morte e ressurreição de Jesus. Se ele nunca morreu e nunca ressuscitou, então nós não temos garantia nem de perdão e nem de justificação. A próxima coisa, se Jesus nunca morreu e nunca ressuscitou, nós não temos como ter certeza, primeiro, que o sacrifício de Jesus valeu a pena. A razão por que nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus Pai é porque Jesus ressuscita. Se Jesus nunca tivesse ressuscitado, o que os homens iriam dizer? Iriam dizer que Jesus foi mais um líder de religião que morreu e nunca mais voltou. Mas a ressurreição de Jesus é a prova que ele é Deus, porque só um Deus pode voltar dos mortos segundo a sua própria vontade, e segundo, nós temos certeza, por meio da ressurreição, que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus Pai. Se Jesus nunca tivesse ressuscitado, se ele tivesse só morrido, nós não saberíamos se nós seríamos salvos por meio da morte de Jesus. Mas a certeza que nós temos é porque ele ressuscitou. E, por último, o último problema, se Jesus nunca morreu e nunca ressuscitou, é que nós também não vamos ressuscitar. A nossa ressurreição depende da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, nós podemos ter certeza que seremos ressuscitados. Paulo, quando ele escreve o capítulo 15, ele vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem e a igreja será o próximo grupo. Se Jesus foi o primeiro a ressuscitar e a igreja depois de Jesus, logo, a ressurreição dos salvos só vai acontecer se Jesus tiver ressuscitado. Então, meus irmãos, de forma geral, negar a morte e ressurreição de Jesus é negar doutrinas fundamentais, é negar doutrinas aí essenciais e negar a própria salvação. Quem nega a morte e ressurreição do Senhor está negando aí a própria salvação das nossas almas. E para nós terminarmos, eu só queria aqui fazer uma breve consideração sobre o terceiro subponto, para nós terminarmos. O que é que o terceiro subponto vai nos dizer? O comentarista ele vai mostrar que existem diversas provas fora da Bíblia de que Jesus existiu. Por que é importante dizer isso? Alguns ateus, eles falam que Jesus nunca existiu, que é uma invenção da Bíblia. Alguns ateus dizem assim: olha, esse Jesus que a Bíblia fala, esse homem nunca encarnou, esse homem nunca viveu entre os homens, esse homem nunca morreu, nunca ressuscitou. Essa história que a Bíblia conta é uma invenção dos cristãos. Então, alguns ateus nos acusam de termos inventado a história de Jesus. Porém, nós temos, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, nós temos provas fora da Bíblia, nós temos historiadores que não são cristãos, que confirmam a existência de Jesus. Eu quero citar só um historiador que não é cristão e que confirmou a existência de Jesus, que foi Flávio Joséfo. Esse homem, Flávio Joséfo,
ele não era cristão, ele era um judeu, e como a maioria dos judeus, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Mas mesmo sem acreditar em Jesus, Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, há um trecho lá em que ele escreve: havia um homem chamado Jesus, esse homem ele é sábio, esse homem ele é justo, e os seus seguidores são chamados de cristãos. Então, Flávio Joséfo, que não era cristão, que não acreditava em Jesus, confirmou no seu livro, nos seus escritos, que Jesus realmente existiu. Então, esse terceiro subponto da nossa lição, ele tem como objetivo mostrar que não é só a Bíblia que confirma a existência de Jesus. Vários historiadores do primeiro século e do segundo século, vários historiadores confirmam que Jesus de fato existiu. Por exemplo, a nossa lição vai citar Flávio Joséfo, vai citar Tácio, deixa eu ver se ela cita mais alguém. Ela cita apenas Flávio Joséfo e Tácito. Além desses dois, há também outros escritores, como deixa eu tentar lembrar de um outro nome aqui, que também prova a existência de Jesus. O Plínio o Jovem, que é um escritor do segundo ou terceiro século, também confirmam. Se os irmãos colocarem no YouTube ou na internet provas da existência de Jesus fora da Bíblia, são citados aí mais de 10 autores do mundo antigo que provam que Jesus de fato existiu. Então, nós que somos cristãos, nós só precisamos da Bíblia. Se a Bíblia diz que Jesus existe, isso para nós basta. Mas para os ateus e os céticos, não. Eles querem mais provas. E nós temos aqui essas provas para nós darmos, que são outros escritores que não são cristãos do primeiro e do segundo século, que de fato confirmam a existência de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, de forma breve, essas são as considerações. Eu poderia falar muitas outras coisas, eu tenho aqui muitas coisas anotadas, mas dado o tempo e que muita gente talvez está aguardando eu encerrar para sair desta aula, então basicamente é isso. De forma resumida, a nossa lição ela vai combater o docetismo, que é essa heresia que diz que Jesus apenas aparentava ser humano. Nós temos que mostrar os argumentos dos apóstolos. Um detalhe, meus irmãos, quem está aqui nessa aula, que não está em nosso grupo, nós temos um grupo do WhatsApp. Entre nesse grupo, me procure, ou procure o irmão Fabrício, ou qualquer irmão que está no grupo, peça para você entrar, porque eu vou colocar nesse grupo várias provas bíblicas que eu não citei aqui. Eu vou colocar várias provas bíblicas de que Jesus realmente existiu. Inclusive, eu vou colocar nesse grupo o meu esboço. Eu criei um esboço aqui, eu vou colocar nesse grupo para que os irmãos usem em suas aulas, possam imprimir para estar lendo e observando melhor, tá bom? Então, entre nesse grupo. Quem não tiver, pode me chamar aqui no PV, eu vou incluir vocês, eu passo o link, eu vou colocar essas informações, tá bom? Então, toda terça-feira, meus irmãos, toda terça-feira, 9h30 da noite, nós vamos estar aqui nesse mesmo formato, fazendo essa aula para o aperfeiçoamento dos nossos professores. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A próxima aula, as 3 próximas aulas, são as mais difíceis de todas. As 3 próximas aulas. Então, eu quero, assim, convocar você. Não perca as 3 próximas pré-escolas, porque serão as 3 lições mais difíceis. Nós vamos falar sobre a Trindade, a próxima. Nós vamos falar sobre Jesus ser igual ao Deus Pai. E nós vamos falar na terceira, a terceira depois dessa, a outra, nós iremos falar sobre
as duas naturezas de Jesus. São 3 temas difíceis, complexos, então não faltem, estejam aqui. Quem não está, entre no grupo, para que você possa estar aí recebendo mais informações, tá bom?